dedicada, fez a lição de casa, né, querido? O Anderson errou, aí tem que fazer vídeo, faz vídeo, não faz vídeo, quantos minutos? Pessoal, eu também vou ser breve, bom dia novamente. Meu timbre de voz é bom, acho que talvez até dispense o microfone. Dá o microfone para ela. E aí, querido? Lição de casa. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Cristina, já na rede, esse ano vou fazer 17 anos. Estou atualmente na Escola Francisco Camilo e já há anos eu tenho uma militância de ofertar para as crianças uma educação antirracista. O vídeo que eu falo com mais detalhes sobre o projeto, ele está no YouTube, e vocês podem entrar lá pelo link e acessar e ouvir com mais detalhes. Hoje eu aproveitei a oportunidade e trouxe materiais que muitas vezes a gente tem a teoria, a gente ouve bastante palestras, né? Bastante pessoas que têm propriedade sobre a temática, mas na hora da mão na massa e realmente o que fazer com essas crianças, que metodologia que eu uso, que recurso que eu uso para abordar um tema tão delicado, mas importante, que é ofertar uma educação antirracista, às vezes a pessoa tem essa dificuldade, né? Então, eu estou trazendo aqui uma proposta para vocês ver que é possível trabalhar com crianças bem pequenas, porque a turma era de segundo aninho, eles tinham ainda a completar 8 anos, né? E foi falado de racismo, de preconceito, de desigualdade, e eles já haviam passado por situações de racismo mesmo muito pequenos, né? Brincando com colegas, às vezes práticas racistas incorporadas na família, né? Sobretudo na questão das características físicas em relação às meninas por conta do cabelo. Então o projeto ele iniciou a partir de uma situação onde um coleguinha falou assim para a amiguinha, né? Você pode sair daqui porque eu não estou conseguindo ver a lousa? E essa criança, ela estava com o cabelo solto. Ela estava toda empoderada, toda se sentindo linda, que ela é linda, e incomodou o garoto. Então, a abordagem naquele momento não era assim, ai filho, pede desculpa para ela, não é mais isso. Você tem que sentar e conversar com a criança e dizer que aquela fala que ela está tendo está sendo uma fala de racismo, né? E precisa mostrar para essa criança como desconstruir isso, porque a questão dela usar o cabelo da forma com que ela quer é sinônimo de liberdade, de empoderamento, né? Então eu fiz uma roda de conversa, por eles serem bem pequenos, falei para eles a questão de ser livres, livre para falar, livre para se expressar, livre para fazer uma atividade, desafiar, fazer uma atividade conforme consegue fazer, mas livre também de usar o cabelo conforme convém a criança, que aquilo não era motivo para ela sair do lugar dela, para que a outra criança pudesse enxergar a lousa. Eles entenderam, a criança mudou de lugar, eu conversei com a menina que tinha acontecido isso, e aí eu usei frente a essa situação, eu fui trazendo atividades que a priori era uma sequência de atividades que gerou uma situação tão bacana e envolvente que ao longo do ano foi construindo esse projeto. Então eu usei a literatura. Eles conheciam, e muitos dos professores, o livro A Menina Bonita do Laço de Fita, que ela é um clássico. Ela foi a primeira literatura assim, que teve ênfase a mostrar uma menina preta na capa do livro, dentro do livro. Só que a literatura, ela não se baseia só nisso, né? Só nesse acervo. E às vezes carece, muitas vezes a gente vem verba na escola para a gente escolher acervo e os professores não sabem o que escolher. E aí fica em cima daqueles mesmos títulos de livros onde às vezes não aborda a temática. Então eu trabalhei com eles o cabelo da Lelê, onde fala a origem, ela questiona, da onde vem esse tanto cacho no meu cabelo, né? Um cabelo crespo, um cabelo volumoso, né? E aí adentrou no continente africano, que nossa, não conheciam a África, né? Trouxe o livro do Emicida, que também trata da questão
de uma forma muito leve, porque esse livro ele fala das amoras, né, uma fruta, e que na escola tinha um pé de amora. Então ele fala que no livro, ele está ensinando para a menina dele no livro, que as amoras pretinhas são as melhores. Então as crianças olham, realmente as amoras são as mais docinhas, né? E eles ficam assim, mas esse daqui ele existe ou morreu? Porque muitas vezes a gente traz autores que as crianças estão longe da realidade das crianças. Aí trouxe a biografia deles, que eu mostrei de uma outra forma para eles. Então tem um livro aqui, ó, As Tranças de Bittou, muito bacana também, porque fala da origem da trança, e a Bittou, ela só pode usar trança depois de uma certa idade, né? Lá na África, eles têm um costume de que só as adolescentes passam a usar trança, né? Só que a mãe dela enfeita o cabelo dela com os virotes, valorizando essa característica do cabelo crespo de uma forma muito positiva. E as crianças se identificaram porque as mães colocam os lacinhos na cabeça, os fitilhos, e elas, através dessa literatura, olha só essa capa de livro, que coisa mais bonita. Pensa que uma menina preta não se vê feliz, né, representada, né, num livro dessa natureza, que não está uma imagem da pessoa preta distorcida, né, com aqueles traços estereotipados da pessoa preta. Então, são um tipo de literatura das quais inova, né, o repertório da criança quando se fala de questões étnico-raciais. E aí, quando eles perguntaram se o Emicida era vivo, eu propus para eles um jogo da memória e trabalhei as personalidades negras de relevância, vindo lá da época da escravidão. Então eu trouxe para eles Conceição Evaristo, eu trouxe para eles Joaquim Barbosa, e foi muito interessante eu trazer essas personalidades. Zumbi dos Palmares, falei da Dandara dos Palmares também, Machado de Assis, que muitas vezes tem pessoas que acham até que ele é branco. E esse trabalho que o Sandy Araújo, que foi uma professora também, como nós, de São Paulo, que virou escritora, tem livros muito maravilhosos. Silvio Almeida. E esse eu tenho uma história para contar para vocês bem interessante. Porque ele é filósofo, né? Ele é advogado tributário, especialista em causas tributárias do governo. Ele tem várias formações acadêmicas. E ele conta na biografia dele que ele descobriu que ele era preto quando ele estava na escola. E aí a professora falou para ele assim, estava muito frio e ele estava de touca. E a professora, e outras crianças também. E aí a professora falou assim para ele, tira a sua touca. Aí ele falou, mas por que eu estou com frio? Ele falou, aí ela disse que a professora falou assim, mas para você fica com cara de marginal. Não combina com você. Então, ali ele se descobriu que ele era preto, ali ele começou a entender o que o pai dele e a mãe dele falavam em relação a ser preto no Brasil. E quando eu voltei esse ano para a escola, a minha aluna, que agora é no 3º ano, ela chegou em mim e falou assim, professora, a senhora viu quem que vai trabalhar com o presidente? Eu falei, nossa, ele convidou tanta gente, quem? O Silvio Almeida, e eu conheço ele por causa de você. Então, olha o efeito, né, que essa atividade promoveu para essa menina. Falei de Lázaro Ramos, que também é autor, também ele é diretor, ele também tem várias formações aí acadêmicas. André Rebouças. Então a gente passou por várias personalidades pretas de renome, né, Dandara dos Palmares, aonde eles viram que é possível ter referências de pessoas pretas positivas, e não só em situação de escravidão, de submissão, né? Jamila Ribeiro, uma filósofa maravilhosa, que tem uma coleção de livros femininos plurais maravilhosos. E às vezes, quando a gente vem na formação
Essa primeira de planejamento na escola e tal, muitas vezes a gente vê sempre o mesmo, Mário Sérgio Cortella. Então, por que não trazer um pouco da Djamila, né? O Emicida e Thaís Araújo. Tem muitos mais, mas eu quis trazer para eles lá da época da escravidão até nos tempos de hoje, contemporâneo, para que eles pudessem ver que não são só negros de antigamente que lutavam. Ainda existem pessoas pretas com militância muito forte sobre desconstruir preconceitos, sobre se empoderar, sobre galgar um lugar ao sol na sociedade, onde eles sirvam, né, de referência para outras crianças, outras pessoas pretas, que é possível. Outra situação também que eu fiz foi trabalhar com o giz de cera, que tem diferentes tonalidades de pele. Não só o giz de cera, esse daqui é o que mais se aproxima das cores, mas tem também caixa de lápis de cor agora. Porque eu fiz um vídeo com eles, muito similar a um vídeo americano, onde eu coloco uma boneca branca e uma boneca preta. E eu procurei deixar que fosse assim, a mesma boneca, só mudava a cor da pele. E aí eu gravei com elas, né, individualmente, fazendo algumas perguntas para que elas refletissem sobre. E aí quando você pergunta qual que é a boneca mais bonita, a maioria fala branca. Qual que é a boneca que você daria de presente para uma irmãzinha, para que você quisesse para você? A maioria atribui a branca. Qual boneca você acha que é a mais boazinha? A maioria das qualidades positivas sempre é para a boneca branca. E aí mas qual é a sua cor que se aproxima da boneca? Eles olham para a cor deles, olham para as duas bonecas que têm a maior dificuldade de se identificar e se reconhecer enquanto crianças pretas, afro-brasileiras, com pele pigmentada. E aí, com esse lápis de giz de cera, eles puderam realmente se retratar da cor que eles verdadeiramente são. E perceberam, realmente eu sou preto, não é Pro. Porque hoje, muitas pessoas acham que porque tem uma pele mais clara, não é preta. Mas ela tem mais de 3 características de pessoa preta. Ela tem o cabelo crespo, ela tem lábios carnudos, ela tem um nariz mais achatado, mais alargado, que tem todo um significado do porquê dessas características. Elas são oriundas dos nossos irmãos africanos. E no continente africano, as características deles são assim devido ao ambiente. Entendeu? Só que não é isso que deixa uma pessoa feia. Isso são características peculiares que a gente precisa trazer para eles, essas características, como algo positivo, que você constrói uma imagem positiva de si, valorizando essa história que os nossos irmãos trouxeram para cá, e houve essa fusão dos nossos povos originários, que as pessoas ainda insistem em chamar de índios, com os europeus, formando no que a gente tem de melhor no Brasil, que somos nós. Então, quando eles se perceberam que mesmo uns tendo a pele um pouquinho mais clara, mas com mais de 3, 4 características de pessoas pretas, eles eram pretos, eles começaram a se representar enquanto pessoa preta. E aí foi muito interessante porque eu fiz uma atividade de simetria, aonde eu dou uma metade só da foto deles e eles têm que desenhar outra metade. E ele se representa aqui, ela faz uma xerox, tá? Então ficou meio marrom, ficou meio distorcido a cor. Mas ele se representa mais ou menos fidedigno das características que ele é. E às vezes a gente, enquanto professor, fica pesquisando atividade ou desenho para colocar na capa. Coloca a capa da criança. Aproveita a imagem dela, porque a gente vai trabalhando essa positividade dessa imagem, essa aceitação de si, vai construindo uma imagem positiva de si de uma forma natural para as crianças. Ela vai se reconhecendo, ela vai gostando do que ela vê, ela vai se identificando enquanto preta, e aí ela se torna uma pessoa mais empoderada nas suas características. Teve um fato que aconteceu numa escola que eu trabalhei, que não vou citar o nome, que a menina foi ofendida pelo cabelo. E aí ela apareceu na escola
captou uma arma de fogo, que o pai dela era ex-policial, para matar essa pessoa, que era um menino, que fez bullying com ela por conta do cabelo. Então a imagem dela está bem fragilizada em relação à questão da característica dela. E por quê? Muita gente tem uma fala equivocada adulta de falar assim, mas nem o preto se aceita, o próprio negro não se aceita. Mas como que uma criança pequena vai se aceitar, se achar bonita, se eu não mostrar para ela toda essa literatura, que ela está nos livros de uma forma positiva, que ela é bonita, que as características dela é de um povo brasileiro, ela não cresce com esse empoderamento, ela não cresce se percebendo enquanto bonita. Por quê? Porque vem a mídia e mostra que o padrão de beleza é outro, né? É o magrinho, é o cabelo chapado, bem liso, né? É a pele clara, é o olho claro. Pois não. Posso fazer uma observação aqui? Eu acho que nesse ponto falta um pouco de informação. Porque assim, por exemplo, o cabelo da pessoa representa o poder dela. Sim. Essas empresas de cosméticos, quando querem alisar o cabelo das mulheres, por exemplo, uma mulher com cabelo lisinho, geralmente ela tem um comportamento mais obediente. Então, assim, quando essas indústrias de cosméticos querem tacar cirurgia plástica, redefinir os padrões de beleza, elas estão afetando o comportamental também. Por exemplo, uma mulher precisa afinar o nariz. Você sabe que o nariz representa o poder da pessoa, né? Sim. Quanto maior o nariz da pessoa, mais fácil ela virar chefe de alguma coisa. Por exemplo, quando o europeu ele vai para a África, ele vai naquelas expedições, por exemplo, você sabe que o nariz da esfinge é quebrado, porque quem descobre a esfinge é Napoleão Bonaparte. Ele que manda ele enterrar, ele só vê a cabeça da esfinge para fora, eles quebram o nariz da esfinge para mostrar para o mundo que assim, eles são o berço da civilização. Quando não é verdade, o homem vem da África. Exatamente. O homem mais, o biotipo mais poderoso que tem é o africano, porque ele tem mais melanina, tem mais energia, por isso eles são bons e fortes, eles têm uma dentição melhor. E aí a mídia tenta trocar tudo isso através das novelas, da moda, e eu acho que falta muito sobre esses conhecimentos. Quando se fala com as crianças negras, por exemplo, o negócio do cabelo, cara, é pra deixar o cabelo grande, que nem o leão. O leão ele é o ser mais poderoso por causa da juba dele. Porque o cabelo, ele estereotipiza o nosso pensamento. Sim. Então, acho que às vezes falta um pouco desses conhecimentos para esses jovens entenderem que... Eu, como mulher negra, tá? 50 e tantos anos já nas costas, por exemplo, conheço o Gisele há muitos anos. Então, essa questão do cabelo, ela é muito relativa, sabe? Eu falo até que é quase subjetivo para cada um de nós. Porque eu tenho mães de aluno, por exemplo, que não mandam cabelo solto. Aí nos finais de semana você vê essa criança com o cabelo solto e ela aprende por conta de piolho mesmo, enfim. Então, para a escola ela manda de cabelo preto. Eu, a vida inteira, quem me conhece aqui de longa data, eu nunca usei meu cabelo, alisar. Já tive a curiosidade de como era usar com chapinha, mas foi aquela fase. E a vida inteira, há 20 e tantos anos atrás, eu lembro que no magistério eu recebia cartão de cabeleireiro na rua para alisar o meu cabelo. Mas, gente, de verdade, eu não fazia, não era porque eu não queria, porque eu era empoderada, porque eu tinha preguiça. Eu tenho preguiça de ficar ali, ó. Não gosto. Conheço a Gisele há tantos anos e para ela a praticidade é estar. É mais fácil, né, Gi? Estar com o cabelo assim. Então não é muitas vezes uma questão de falar, estou renunciando. Não, gente, eu tenho preguiça, tá? Quem me conhece quando eu tinha um cabelo desse tamanho, que caiu, né? E a vida inteira, eu falava, eu acordava de manhã, só fazia isso e tchau. Entendeu? Então assim, eu acho que é muito subjetivo também nessa questão. Lógico, a gente tem todo o mercado que agora, graças a Deus, está valorizando amplo. mais. Eu lembro que há anos atrás, tudo que eu estou falando de 20 anos, eu falava, gente, eu vou para os Estados Unidos só para ser loira lá, porque aqui ninguém usava.
Porém, eu assistia os filmes e via aquelas negras com aqueles cabelinhos tudo loiro. E eu falava, um dia eu vou ser loira. Cheguei lá, né, gente? Nasci assim. Então, é uma questão muito subjetiva também, sabe? Lógico, eu defendo o meu ponto de vista. Eu não gosto de pentear cabelo, não gosto. Então, eu falo, e assim, a questão da minha negritude, ela é muito bem resolvida. Assim como foram outras coisas. Sei dessa dificuldade, porque eu também enfrentei coisas até em relação ao peso, né? Da obesidade. Então, assim, você tem que enfrentar. Porém, a gente tem essa questão mesmo da dificuldade. Mas também tem a subjetividade de cada um, as praticidades, a aceitação de que ou eu tenho preguiça de pentear o cabelo e vou levar isso pra frente, não tô nem aí. E vou falar uma coisa, eu não sou negra, eu sou branca, só que meu cabelo já tá todo branco. E eu não quero cabelo branco, então eu tenho que... Sim, então não é muitas vezes por imposição, Então, na verdade, eu também concordo. Eu acho que é bem subjetivo isso, o uso desse cabelo, mas isso não nos exime de falar para a criança que a característica do cabelo negro, do cabelo afro, do crespo, do encaracolado, ele tem a beleza dele. E a liberdade vai conhecer essa característica desse cabelo e ser livre para usar como queira. Mas é justamente isso. Entendeu? É isso. E não reforçar um padrão que a beleza está só no cabelo quando estiver alisado, quando ele for comprido, quando ele estiver balançado. Não é essa beleza, né? Não é essa beleza. Mas a liberdade ela vai. A partir do momento que você se reconhece quando uma pessoa preta, num cabelo crespo, mas você quer usar ele do seu jeito, é uma liberdade que você tem. E aí isso é muito importante. Porque tem gente que acha que nem eu. Eu tenho 51 anos. Eu não consigo deixar meu cabelo natural. Meu cabelo é crespo. Mas minha mãe alisa meu cabelo desde que eu tinha uns, 7, 8 anos de idade. Eu tenho um canal no YouTube que chama Cris Afro, e eu falo dessa questão do cabelo. Porque eu já fui questionada por pessoas que dizem assim, você tem uma militância tão bonita, mas eu vejo o seu cabelo alisado. Eu falei, então, porque eu sou livre para usar ele alisado. Isso não quer dizer que eu não gosto do meu cabelo, entendeu? Então, o que eu quero falar para as crianças é que o cabelo crespo, ele tem as características dele tão positivas, que tem muito mais possibilidade de pentear no cabelo crespo do que no liso. Ela pode dar trança, ao coque, ao alisamento, por que não? Cortar, ao passo de que um cabelo liso, predominantemente liso, ele só cabe um corte. Olha a limitação. Quando a criança ouve isso, ela fala, puxa vida, eu posso usar meu cabelo de qualquer jeito. Entendeu? Então, é muito subjetivo mesmo, mas não, a fala aqui é no intuito de mostrar para as crianças que elas são belas como elas são. E não precisa lá tão cedo estar alisando o cabelo para ficar escrava do alisamento como eu sou até hoje. Para mim é mais prático, eu não consigo nem ver o meu cabelo in natura. Porque eu estou com 51 anos, pensa um cabelo, mas é um cabelo fraco. É um cabelo, eu me sinto escravizada por esse produto. Quando eu não acho que eu fico desesperada, porque já cresceu 2, 3 dedos de raiz. E um dia eu quero me empoderar a esse ponto de me ver livre disso, mas ainda não chegou esse momento. Porque eu fui educada, eu fui criada numa sociedade onde que tinha que ser o liso, porque a gente era ofendida como, lá que a negra tem cabelo duro. Então eu falo para eles, não existe cabelo duro, porque o liso não é mole, ninguém chama de mole, porque o crespo tem que ser duro. Então se você desconstrói falas, das quais a sociedade vem ao longo de séculos falando disso. É a mesma coisa da questão do lápis e a criança fala assim, me dá o lápis cor de pele, aí vem um monte e dá o rosinha, deixa eu ver se eu tenho. E tem vários adultos que não fazem uma intervenção positiva nesse sentido. Então ela tem que ver que a cor salmão não é a cor da pele de ninguém, mas nem do branco, porque até as meninas com a pele mais branquinha tiveram dificuldade de se perceber aqui na cor do lápis. E viu que o rosa, o salmão, não era também a cor dela. Ao passo que as crianças com mais melanina, com a cor de pele mais retinta, mais preta, encontraram com a maior facilidade. Entendeu? Então isso não pode ser um problema. Isso não pode ser
visto com olhos de naturalidade, a criança pedir um lápis cor de pele e a outra dar um salmão e o professor não fazer uma intervenção nesse sentido. Porque quando a criança é preta e não se vê no salmão, ela não sabe com o que ela pinta. E aí ela vai pegar o salmão também. E aí ela não se aceita enquanto preta. E quando a criança pequena, na escola, em idade do fundamental, tem esse tipo de abordagem, de educação, ela leva para casa. Porque a minha aluna, o pai dela falou, nossa filha, esse cabelo aqui tá mais duro. Ela virou e falou, pai, o meu cabelo não é duro, ele é encaracolado, ele é crespo, não fala assim. Então eles corrigem os pais em casa. E são essa sociedade que vai crescer mais empoderada, que vai crescer com uma autoestima mais elevada, que quando alguém chegar e ofender pelo cabelo, ela está tão empoderada que ela vai dar a devolutiva de uma outra forma. E não chorar, e não querer matar, e não, sabe, se retrair, se achar feia. Então o projeto, ele caminhou por essas veredas, de valorizar essa autoestima das crianças pequenas, né, mostrar que a África é o berço da humanidade, né, que a característica, o povo brasileiro ele é uma mistura de 3 povos, né, que é o povo que tem mais diversidade nas características, diga-se de passagem que é o povo mais belo. Então, valorizar o povo brasileiro a partir das suas características também, dos seus costumes também, entendeu? E aí, eu trouxe para eles também jogo da memória. Então, foram situações lúdicas, mas com assuntos extremamente relevantes, com pessoas extremamente relevantes. Então, assim, eles tiveram que montar o quebra-cabeça e descobrir quem era o personagem. Então, aqui é Solano Trindade. Como eles estavam no 2º ano e no processo de aquisição do sistema da escrita, ele já olhava a figura e já tentava fazer a leitura desse nome. Aí, junto com isso, eu trouxe um jogo da memória, onde tinha a biografia de um lado da personalidade e do outro lado tinha a imagem deles. Então, olha só como foram situações didáticas bem simples. Então, aqui, eu colocava, deixa eu ver se daqui está sendo, eu colocava a imagem de um lado, da personalidade que eu queria que eles conhecessem, Lázaro Ramos, e aqui tinha um textinho curtinho da vida dele, de quem era ele. Assim, eles foram conhecendo, foi ampliando o repertório de conhecimento de pessoas pretas na sociedade contemporânea e bem-sucedida, entendeu? Então, são situações das quais às vezes o professor fala assim, nossa, mas como que eu vou abordar esse assunto tão delicado? Não é delicado se a criança já passa racismo, né? Se ela já sofre racismo, se ela já presenciou uma situação de racismo. E é muito forte. Esse ano eu estou com o 5º ano. Eu estou trabalhando em outro projeto que também é de uma educação antirracista. E eu já escutei pessoas falar, nossa, mas de novo isso? Então, assim, existe uma lei, né? A Lei 10.639, ela fala, né, que nós precisamos ofertar uma educação antirracista nas escolas. Só que, infelizmente, no Brasil, tem lei que pega, tem lei que não pega. Está todo mundo preocupado em inserir a tecnologia, para, né, as crianças se empoderar nesse sentido. A lei que aborda também a inclusão, ela é super relevante, tem os AIs na escola, é super importante. Mas por que quando fala da lei 10.639, as pessoas olham como se, de novo? Não, mas novamente toca numa ferida. Não quer não acha que é importante, é irrelevante, mas o quê? Não pode, tem que ter a mesma seriedade. Porque enquanto a gente vê prática racista, a gente vê pessoas pretas sendo mortas, né? Os jovens pretos são os que mais morrem, os que mais são abordados na família, na rua, né? É os que menos estudam. Tem estudos da pandemia que diz que foram os mais atingidos, principalmente as meninas pretas, porque elas ficaram em casa fazendo serviço doméstico para a mãe ir atrás do serviço, do dinheiro, cuidando dos irmãos. Então, a pessoa preta ainda na situação de criança, ela ainda é muito massificada, exatamente, essa palavra. Ela ainda é muito massificada por uma sociedade que ainda tem muito preconceito e racismo aí para ser superado. E hoje, como fala Djamila Ribeiro, não adianta mais a gente falar que a gente não é racista, né? Porque os índices mostram também. Quem é racista aqui? Ninguém assume.
Mas só que nós já nascemos numa sociedade racista, né? Onde o racismo é institucionalizado, né? Então, de um jeito ou de outro, todos nós somos. Maior ou menor grau, mas somos. Então, hoje a pergunta é, o que nós vamos fazer para sermos antirracistas? Qual é o tipo de situação, de abordagem, de fala, de trabalho que eu vou fazer ou na sala de aula, ou como mãe de uma criança preta, ou como mãe de uma criança branca, porque a pauta não é só para as crianças pretas, não é só para o público preto, né? Eu queria falar aqui, a gente conversou no celular, né? Há muitos anos atrás a gente sofreu muito. Quando a Maria Luísa era pequenininha, a minha gatinha ali, ó, né? Ela era pretinha. E ela chegava na escola e teve um dia que uma própria funcionária da escola falou assim: quando é que a mãe da Maria Luísa vai vir pegar ela? Porque só veio empregada aí, ó. E são coisas que a gente sofre no dia a dia. Achando que né? Pois é. E é complicado, porque são várias vezes, quando a gente começou a melhorar o padrão de vida, a primeira coisa que a gente foi para Florianópolis, né? Mal feliz, chegava lá nos restaurantes, era um preconceito muito grande, porque achava que a minha gatinha era a empregada ou a babá da Maria Luísa. Então, a vida toda, até hoje, solta piadinha, mas assim, Mas o racismo o que é essa piada, né? O que é piada e o que é o racismo? Porque às vezes a piada está inserida dentro de um racismo muito leve. E não existe racismo leve, é um racismo. Racismo é racismo. E às vezes a gente dá uma risada, né, sem pensar, e a gente tem que começar a observar esses momentos, né? Porque a gente sofre. Não precisava ser nele, cabelo com a minha amiguinha ali, gasta dinheiro pra caramba, né? Mas tá lisa, ela gosta dela. Mas não precisa estar com o cabelo grande para dizer o que é negro. Eu acho que é difícil. A aceitação, né, da sua negritude na da sociedade. cidade. Eu acho que a gente se colocar, né, dar o puxão de orelha e se colocar as pessoas no lugar dela, porque é o que precisa, porque é difícil, não é fácil. Sim. Mas é uma luta diária, constante, pertinente, relevante, que precisa ser tocado no assunto, abordado e educado para essa visão antirracista. Pode falar. Então, eu acho extremamente importante essa abordagem que você está fazendo, né, nas suas aulas, porque eu tenho uma menina, ela tem 9 anos de idade, e todos os meus filhos, ela é de fato a mais escura, a mais preta da nossa família. E o ano passado, ela chegou até mim, em determinado momento, e falou: mãe, eu não quero ir para a escola. Não quero mais para a escola. E nas nossas conversas, ela me relatou por quê? Justamente por estar sofrendo episódios de racismo, né? Por estar sendo chamada de macaca, de cabelo duro, né? E aí a gente, como mãe, né, naquele primeiro momento você sofre um impacto, porque eu, como mulher negra, periférica, passei por essas situações. Aí você vê se reproduzir, né, em outra geração que era tua filha. Exatamente. E você vê se reproduzindo dentro da sua família. Naquele primeiro momento você fica estagnada, né? Sim. Meio que chocada. Mas daí eu conversei com ela, dizendo que independente da cor de pele, do tipo de cabelo, né, de qualquer que seja a pessoa, né, branco, negro, enfim, ela tem um valor, né? Ela tem características específicas dela que trazem uma história, que trazem, né, enfim, uma cultura, uma valorização. E aí conversamos bastante, e no outro dia ela foi para a escola e conseguiu lidar com a situação, mas foi extremamente difícil. Então acho que essa abordagem, né, que é delicada sim, né, porque nós temos os estereótipos, né? Nós temos nossas amarras, e às vezes é até difícil falar disso, porque sofremos ainda com esse preconceito, né? Para nós tudo é mais difícil, principalmente para as mulheres negras e periféricas. E não é se vitimizar, é uma realidade, né? Temos a massificação disso, mas graças a Deus a gente conseguiu lidar com isso, e hoje ela se aceita e gosta da figura dela como menina, como mulher.
Então, mas essa fala que você teve com ela, reflexiva, a escola também tem que ter. A escola não pode ser um palco onde a criança sofra racismo e preconceito lá, com educadores em volta dela, e ela vai em casa chorar ou reclamar sobre isso, questionar sobre isso, porque a escola fechou os olhos para isso. Porque a escola não achou que isso daí fosse uma Mas a situação. professora dela foi bem atuante. Isso, foi aí. algo que eu cheguei a comentar com a professora, né? E a professora Fez as intervenções, tudo. Esse é o caminho. Foi bem bacana. Esse é o caminho. Perfeito. Pessoal, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Aqui tem um jogo XI, uma cama de gato, que são brincadeiras também de origem africana. Veio no encarte do livro, quem está com o livro de segundo ano, eu acho que deve ter lá. Ele é um similar ao jogo da velha, com tampinhas. Então, assim, o material, como vocês podem ver, é material de sucata, né, reciclado, mas com a super relevância, que tem um impacto profundo, né, nessa questão de desenvolvimento da autoestima da criança, dessa educação antirracista que a gente tem essa militância para ofertar para as crianças. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação, eu estou à disposição, tá bom? Espero ter contribuído minimamente nessa questão para agregar um pouquinho de conhecimento a mais para vocês, né? E que tenham um olhar no planejamento para ofertar esse tipo de educação para as crianças, para a sociedade, que a gente precisa, tá bom? Obrigada, tá? Só pra gente encerrar nossa manhã, olha que foto bonita aqui, ó. A Kristen foi vencedora do prêmio da Alpete lá em Curitiba, arrasou com essa mesma firmeza, com essa mesma força, com essa mesma garra, levou para Curitiba. E eu falo uma coisa extremamente importante, né? Em Curitiba, quando estava lá, a maior parte do plenário era branco, né? E ela foi lá e deixou o seu recado de uma forma muito firme, né? Muita consistência. Gente, eu só queria fazer dois pedidos. Na realidade, o primeiro, agradecer, né, da gente ter tido uma manhã bem intensa. Eu queria fazer um pedido para vocês. Nós vamos ter um intervalo e a gente volta 1h30. E eu gostaria de pedir para que vocês estivessem retornando aqui 1h30 para que a gente pudesse estar dando continuidade no nosso dia da criatividade, Creative Day, né? É uma possibilidade que a gente tem aqui de conversar coisas que às vezes a gente no dia a dia da educação a gente não consegue, principalmente porque nós estamos aqui na maior parte do pessoal da Secretaria de Educação. Então eu queria pedir para que vocês 1h30 possam estar novamente aqui junto com a gente. Tem uma coisa que eu acho muito importante que a gente falou que a gente ia fazer, era também dar oportunidade para as pessoas que têm apresentado bom trabalho na rede. Então a Cris é uma dessas pessoas que apresentou trabalho. E à tarde a gente vai ter outros trabalhos da rede que vai ser apresentado aqui. Então eu queria pedir para que você estivesse aqui junto com a gente 1h30, para a gente não só ouvir, mas valorizar aquilo que tem sido feito de bom pelas pessoas da nossa própria rede. Então 1h30 a gente está aqui de novo. Se você viu que alguma escola não participou, dá um toque lá, fulana, vem para cá. Eu sei que hoje a gente tinha algumas atividades que a gente falou de fazer sobre a cultura da paz, né, nas escolas. Então eu gostaria que, se você tem alguma pessoa que não veio, chama ela para estar aqui junto com a gente à tarde. Vai ter algumas oportunidades de conhecer algumas coisas do município e também de pessoas que não são do município. E para finalizar, eu gostei muito do que a Cláudia falou. Ela abordou de um jeito, depois esqueci o nome do Guilherme, ele abordou de uma outra forma. Eu falei, está tão longe, né, aquela caneta e o óculos, está longe, mas não está tão longe não, tá? Quem sabe logo a gente tem algumas novidades para cá, mas é para a gente poder estar entendendo o que está acontecendo no nosso mundo, tá bom, gente? Gente, muitíssimo obrigado. 1h30 a gente se encontra aqui novamente para a gente poder continuar esse dia tão proveitoso, dia Creative Day. Até 1h30, gente.